Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e hoje vamos ter mais uma edição repleta de novidades e análises acerca do mundo do futebol quanto às equipas da Região Norte e, como sempre, temos connosco o Eduardo Carvalho para fazer as suas análises. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os que nos acompanham, especialmente aos apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. E aproveito para desejar um feliz 2021 para toda a malta do futebol e todos os que realmente seguem este desporto como uma das principais coisas da sua vida. E tal como disseste, estamos a entrar num novo ano e também o podcast do Remata à Conversa traz novidades, nomeadamente quanto ao design, e vai ser assim até durante os próximos tempos. Iremos trazer algumas novidades aqui, algumas atualizações ao nosso podcast, por isso estejam atentos sempre desse lado. Nós fazemos sempre os diretos a partir das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e disponibilizamos posteriormente no YouTube também, no nosso canal do YouTube e no nosso site, em jornalreferência.pt. E depois, muito bem, relativamente a esta edição, vamos fazer a análise da jornada 12 do campeonato, na antecâmara de uma ronda que começa a meio da semana, para logo a seguir se iniciar os oitavos de final da Taça de Portugal. E o jogo, o ano começa com uma deslocação do Sporting de Braga ao estádio de Alvalade. Sim, o líder recebeu o outsider na luta pelo título. O Sporting entrou forte neste jogo, a pressionar os arsenalistas logo na sua saída de bola. E os bracarenses tiveram alguma dificuldade nesse período. No entanto, a partir de meio da primeira parte, começaram a superiorizar-se. Tiveram mesmo mais oportunidades de golo que os Leões, chegando a marcar no início da segunda parte, por intermédio de Paulinho, mas o golo foi invalidado por fora de jogo no momento do cruzamento de Sequeira, que seria realmente um golo à ponta de lança, na sequência de um excelente cruzamento deste lateral esquerdo que já nos vem habituando a lances deste tipo. Pelo contrário, os Leões conseguiram colocar-se em vantagem numa aceleração de Nuno Mendes pela esquerda, uma excelente incursão deste jovem lateral esquerdo, que tirou um cruzamento de grande qualidade a fugir à defesa bracarense, com Nuno Santos a chegar em esforço ao lance e a conseguir atrasar para a entrada rompante de Pedro Gonçalves, que fuzilou Mateus. Foi um golo de belo efeito dos Leões, que mostravam que realmente o porquê de estarem na posição em que ocupam neste momento, uma equipa confiante e uma equipa muito empenhada, muito empreendedora em todos os momentos do jogo. O Sporting de Braga acabou por reagir bem a esse momento, a esse golo, e quando procurava o empate, foi o Sporting que acabou por matar o jogo numa arrancada de Sporar, que rematou à figura do guarda-redes Mateus, mas foi outro Mateus Nunes, a conseguir sair por cima no lance e concretizar na recarga o 2-0, que acabou por matar o jogo, e assim os Leões reforçam a liderança num jogo importante. Ora, e quanto à equipa da Região Norte que aqui falaste, o Sporting de Braga vai jogar já esta quinta-feira, às 21 horas, recebendo o Marítimo, precisamente o adversário dos Leões, nos oitavos de final da Taça de Portugal. E quanto ao Marítimo, o Boa Vista, depois do desaire caseiro frente aos bracarenses, segurou um empate justamente no estádio dos Barreiros. Não foi assim, Eduardo? Sim, era um jogo muito importante para os xadrezados, que vinham de uma derrota pesada em casa, frente ao Sporting de Braga, que há pouco falámos, e era importante, como é sempre importante vencer, e
quando se vem de um resultado menos positivo, repor de alguma forma esse mau resultado com um resultado positivo. Mas neste caso, que os comandados de Jesualdo Ferreira pretendiam dar seguimento a essa recuperação que Jesualdo pretende para os acedrezados. Era uma jornada importante depois de um empate muito importante, muito positivo no terreno do Paços de Ferreira, e foi essa evolução interrompida no jogo caseiro frente ao Sporting de Braga. Mas também para os maritimistas, para consolidarem a evolução que tem sido patente em resultados e exibições desde que Milton Mendes assumiu o comando técnico. Foi um jogo relativamente equilibrado sobretudo em oportunidades, com a iniciativa do jogo a pertencer à equipa da casa. Do lado contrário, Ângelo Gomes era o mais perigoso da equipa, agora a atuar numa posição de falso 9, mas sempre a conseguir encontrar saída para o seu futebol, enquanto que no Marítimo a dupla Joel Taga e Rodrigo Pinho parece cada vez mais oleada, apesar do nulo nesta partida. Acaba por revelar-se aqui um entendimento cada vez melhor entre estes dois jogadores, e assim eleva-se para 4 a série invencível do Marítimo. E relativamente ao Boa Vista, um importante empate forasteiro, ainda por cima, sem sofrer golos. Muito bem, Eduardo. E o Boa Vista joga agora frente a outro emblema insular, desta vez sendo o anfitrião dos açorianos do Santa Clara às 20h30 do próximo sábado. Num jogo que começou às 13 horas, o Famalicão visitou o Tondela e o jogo terminou 1-0 para o Tondela. O Tondela venceu. O que é que pensas sobre a prestação destas equipas? Foi, como dizes, um jogo que decorreu a uma hora um pouco habitual, e se calhar não muito aconselhável para a prática do futebol. Estamos a falar de um horário em que normalmente marca o horário de almoço para muita gente. É verdade que não há público nos estádios, mas também se quer que os adeptos possam ver o seu clube de outra forma, neste caso através da transmissão televisiva, e por isso não é muito salutar. Também as condições climatéricas que se faziam sentir na Beira Alta não aconselhavam um horário destes, porque havia ainda, até bem perto do jogo, uma geada a cobrir o relevado do Tondela, e isso só mesmo muito em cima do jogo é que foi possível ultrapassar, mas de alguma forma não manteve-se o relevado sem grandes condições ou sem as melhores condições para a prática do futebol. Relativamente ao jogo propriamente dito, o Famalicão até apresentou um nível exibicional superior ao Tondela. Foi um jogo disputado a um ritmo muito elevado, com oportunidades para ambas as formações, mas os minhotos tiveram uma clamorosa oportunidade que foi um penalti que Ruben Lameiras não conseguiu converter em golo, por manifesta infelicidade. Ele tropeça, escorrega no momento do remate e a bola acaba por ir ao ferro da baliza de Babacar Niasse. Babacar Niasse, que acaba por ser a figura deste jogo, pelo menos do lado dos beirões. Ele parou quase tudo que havia para travar, sendo que depois o Tondela na segunda parte consegue chegar à vitória com uma grande abertura de Enzo Martínez. Este central, eu já em outras
em outros espaços mencionei este jogador pela qualidade na construção que revela, e aqui ficou bem patente, é a face mais visível quando se está envolvido num golo, mas já antes é um jogador que realmente revelava todos esses atributos. E Enzo Martínez consegue um excelente passe em profundidade de longa distância, a solicitar o velocíssimo Murilo, que consegue chegar à bola primeiro que a defesa famalicense, e depois assiste Mário Gonzalez para uma finalização de grande classe deste espanhol, jogador que me parece claramente talhado para outros voos, dentro ou fora de portas, veremos mais à frente. Muito bem. E o Famalicão que vai receber agora o Futebol Clube do Porto na sexta-feira às 21h. Depois tivemos também o Paços de Ferreira, que recebeu e venceu o Rio Ave no estádio da Mata Real. Os pacenses tinham aqui uma oportunidade de ouro de regressar às vitórias. Por outro lado, o Rio Ave procurava tirar partido da chicotada psicológica que aconteceu antes deste jogo, com Mário Silva a sair do comando técnico, e agora, comandados por Pedro Cunha, pelo menos provisoriamente, ainda não se sabe se passará para uma forma definitiva. A verdade é que os pacenses foram superiores a toda a linha neste jogo, quer em ataque posicional, quer em contra-ataque. Os castores mostraram sempre a sua superioridade e os golos foram surgindo com relativa naturalidade. É certo que beneficiaram os jogadores do Paços de Ferreira de falhas da defensiva do Rio Ave, aqui com Aderlan Santos em particular destaque negativo, num jogo pouco feliz para este central brasileiro que já esteve em grandes momentos no futebol português, que inclusive passou pelo Sporting de Braga, aqui acaba por estar envolvido nos lances dos dois golos da equipa da casa, ambos concretizados por Douglas Tanque, com este brasileiro cada vez mais a afirmar-se como um goleador, também ele talhado para outros voos, outras equipas que lutem por um objetivo europeu mais consistentemente. O Paços de Ferreira seria muito interessante ver este Paços de Ferreira de regresso à Europa, mas a verdade é que é uma equipa que, inclusivamente, segundo os seus responsáveis, luta primeiramente pela manutenção e depois acaba por se ver aqui envolvida numa disputa europeia a título circunstancial. Veremos se no final da época conseguirá estar em condições de lutar por esse apuramento, que seria fantástico, mas acredito que Douglas Tanque poderá fixar-se eventualmente numa outra equipa, inclusive uma equipa de segunda linha na luta pelo título, ou então render aqui alguns milhões para a equipa do Paços e poder rumar a outro campeonato. No final do jogo, o 2-0 para o Paços de Ferreira, depois de 5 jogos sem vencer, um regresso importante para cimentar este bom início de época. Quanto aos vilacondenses, têm agora cada vez um ciclo negativo cada vez maior e muito trabalho pela frente para Pedro Cunha ou quem pegar na equipa a partir daqui. Muito bem, Eduardo. O Paços de Ferreira vai visitar agora o Belenenses SAD no domingo às 20h, no fecho desta jornada, da jornada 13, que vai decorrer agora esta semana. Quanto ao Rio Ave, vai receber o Portimonense na sexta-feira às 19h.
no único duelo que entre equipas da região norte nesta ronda, o Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Moreirense por 3-0. O que é que te pareceu a prestação destas duas equipas da região norte, Eduardo? O Futebol Clube do Porto percebia que tinha aqui um jogo em que tinha tudo para vencer e beneficiar da derrota anterior do Sporting de Braga para ganhar pontos a um adversário direto, apesar dos bracarenses não se reconhecerem a si mesmos como candidatos ao título, acabam por ser, de uma forma ou de outra, nem que seja como outsiders, são uma equipa que luta pelo título. Entraram bem no jogo, procurando marcar cedo, e dispuseram de várias oportunidades desde o início. No entanto, com o correr dos minutos, o ritmo ia baixando. O Futebol Clube do Porto acabou por beneficiar de uma grande penalidade que lhe permitiu chegar a 1-0. Mais uma vez, Sérgio Oliveira a não falhar, apesar do remate não sair bem juntinho ao poste, como normalmente se aconselha nestes momentos. A verdade é que Passinato não consegue chegar à bola, o golo acaba por sê-lo mesmo, e com este 1-0 o Futebol Clube do Porto desbloqueou o jogo e tornou basicamente esta partida numa ótica mais de gestão do que propriamente numa partida para chegar a uma goleada, chegar a números mais, digamos que, mais dilatados. Os cónegos foram tendo dificuldade em explanar o seu futebol, mas acabaram por beneficiar dessa passividade que se seguiu do Futebol Clube do Porto, e essa dificuldade em juntar linhas entre o meio-campo e a sua linha defensiva para surgir com perigo, sobretudo através de o Walterson, peço desculpa, que beneficiou da sua velocidade para chegar a bolas perdidas do Futebol Clube do Porto e quase conseguir o golo para os cónegos, que seria um empate que colocava o Futebol Clube do Porto numa situação difícil, sobretudo pelo futebol mais lento que estava a praticar. A verdade é que o golo acabou por não surgir para o Moreirense e o Futebol Clube do Porto foi continuando a construir jogadas de ataque, sem acelerar muito o jogo, é verdade, mas primeiro chega ao suposto 2-0 num lance que acaba por ser invalidado por fora de jogo de Tony Martínez, mas depois este avançado espanhol acaba por marcar mesmo, ele que começou o jogo no banco, mas que acabou por ter uma boa prestação, talvez a melhor exibição de Tony Martínez desde que está no Futebol Clube do Porto, apesar de, na Taça de Portugal, ter conseguido um golo de belo efeito frente ao Fabril do Barreiro, mas aqui no campeonato, na principal prova, no principal objetivo para o Futebol Clube do Porto, é realmente o jogo de maior destaque para este espanhol, que entrou com um ímpeto muito forte e acabou por ser premiado com esse golo, esse 2-0, que acabou por resolver a partida a favor do Futebol Clube do Porto, que acabaria ainda por marcar um terceiro golo por outro jogador que vem do banco de suplentes, Evan Nilsson, e assim este 3-0 permite ao Futebol Clube do Porto manter a distância pontual para o líder Sporting. Bem, Eduardo, o Futebol Clube do Porto vai ter um novo duelo nortenho, vai visitar o Famalicão às 21 horas de sexta-feira, conforme também já disse anteriormente. Enquanto que o Moreirense vai receber o Vitória de Guimarães em mais um derby minhoto. Esta segunda-feira, Gil Vicente e Belenenses Stade jogaram
e não foram além de um nulo. Eduardo, o que é que te pareceu a prestação destas equipas? Foi realmente um jogo pouco atrativo. Tínhamos aqui duas equipas que estão a fazer bons campeonatos, sobretudo nos últimos jogos têm revelado níveis de consistência muito elevados. O Belenenses, uma equipa de tração mais defensiva, como Petit preconiza, a segurança acima de tudo e a agressividade tática, e do lado de Ricardo Soares, dos comandados de Ricardo Soares, um futebol mais fluido, mais de circulação e organizado a todos os níveis, desde a sua defesa até ao ataque, num equilíbrio que permite à equipa estar sempre bem posicionada no terreno de jogo, e tem sido realmente um dos segredos deste fantástico arranque de Ricardo Soares nos Gilistas. O jogo acabou por ser um pouco do que estas equipas preconizam no seu futebol, mas de alguma forma esbateu-se o futebol, quer do Gil Vicente, quer do Belenenses, com esta noite fria, que acaba também por influir nesta prestação das equipas. As condições climatéricas são sempre um fator a ter em conta, e esta jornada foi particularmente difícil para as equipas, e jogando este jogo já de noite, realmente acentua estas dificuldades. Diria que o Gil Vicente acaba por ser ligeiramente superior neste jogo, acaba por ter mais iniciativa, como era de esperar, mas acaba por ser Petit e o seu Belenenses que consegue os seus intentos, que consegue mais um jogo em que vê a sua baliza a zeros, e duas equipas que acabam por estar a fazer um campeonato tranquilo, na fuga aos lugares de despromoção. O Gil Vicente vai deslocar-se agora ao terreno do Farense no próximo domingo, às 15 horas. No entanto, esta jornada apenas vai terminar no dia 21 de janeiro, que é quando se vão defrontar Vitória de Guimarães e o Nacional da Madeira. Agora, Eduardo, vamos passar aos destaques desta jornada, no fundo, aquilo que tu destacaste, de bom ou de mau, e queria então saber qual é que é o teu remate de trivela. O meu remate de trivela vai para as saídas de Mário Silva e César Peixoto, do comando técnico Rio Ave e Moreirense, respectivamente. Mário Silva vinha realmente neste início de campeonato desiludindo um pouco ao nível do processo ofensivo da sua equipa, mas o seu passado e mesmo o início de época nos Vilacondenses justificava mais tempo para o treinador. Recordar que neste início Mário Silva conseguiu um quase apuramento épico para a Liga Europa, sendo apenas travado pelo AC Milan, num jogo que ficou marcado por uma manifesta infelicidade dos vilacondenses, e esse momento acaba por marcar um pouco o estado de ânimo do Rio Ave, que é sempre um fator também muito importante no futebol, e desde aí acho que a equipa nunca mais se encontrou, e apesar de alguns altos e baixos, tem mantido aqui uma bitola não muito positiva, e sobretudo no processo ofensivo, que é eventualmente o principal foco do Rio Ave nos últimos anos. É uma equipa que privilegia um futebol ofensivo e não tem conseguido nem eficácia,
nem qualidade criativa no seu jogo. Quanto a Mário Silva, é uma pena para um treinador que acaba por estar a fazer um percurso se calhar pouco assertivo em termos de opções de carreira. Ele que no Futebol Clube do Porto vinha fazendo um excelente trabalho na formação, falou-se na possibilidade de ele assumir a equipa B, que seria uma subida gradual para Mário Silva, e que depois lhe permitiria estar a treinar na segunda liga, eventualmente subir em seguida, ao fim de 1 ou 2 épocas, para outro projeto, mas isso não aconteceu, acabou por sair para um final de época numa equipa da segunda liga espanhola, e tinha agora este desafio no Rio Ave, que me parecia ajustado ao seu potencial, mas não correu bem. Acredito que Mário Silva encontrará uma saída para a sua qualidade, o seu potencial, que, na minha opinião, se mantém intactos. Relativamente a César Peixoto, tinha sido uma escolha algo surpreendente para o comando técnico do Moreirense, e esta semana ficamos, aliás, neste dia em que gravamos, ficamos a saber de uma contratação ainda mais surpreendente, bombástica, que foi a de Edgar Davids para o Olhanense, um reforço de prestígio mundial para o Campeonato de Portugal, para o terceiro escalão do futebol português. Mas tudo isto me faz pensar que, de alguma forma, o ter sido um grande nome enquanto jogador de futebol acaba por pesar muito na contratação enquanto treinador, enquanto elemento de uma equipa técnica, e isso dá que pensar se é a melhor estratégia por parte dos clubes. E relativamente a César Peixoto, ele vinha mostrando alguns sinais de qualidade, não haja dúvida. A sua equipa, inclusive o Moreirense, vinha evidenciando melhorias, embora que ligeiras, mas graduais na interpretação das suas ideias. Mas César Peixoto vem de outros desafios em que manifestamente não teve sucesso. Por isso, aqui fica a reter, na minha opinião, o critério, a dificuldade que eu tenho em perceber o critério na contratação de treinadores por parte de muitas equipas na Primeira Liga. Muito bem, Eduardo. E quanto ao teu remate ao ângulo? O meu remate ao ângulo vai também para duas personalidades, neste caso 2 jogadores, Al-Musrati, do Sporting de Braga, e Taremi, no Futebol Clube do Porto. Numa altura em que o mercado de inverno já abriu, estas foram contratações de início da época, mas estão a revelar-se, por esta altura, acertadas. São jogadores que demoraram um pouco a adaptar-se às novas exigências, clubes de patamar claramente superior, mas estão a impor-se cada vez mais nas respectivas equipas. Musrati foi o melhor no Sporting de Braga, que esteve desfalcado em Alvalade, com vários jogadores assolados pelo coronavírus. E relativamente a Taremi, apesar de quase nunca ser considerada a figura dos Dragões nas partidas da equipa, continua a ser um dos melhores jogadores do Futebol Clube do Porto, pela inteligência de movimentos que revela, com e sem bola, dar muitas soluções ofensivas à equipa, e tem sido, na minha opinião, decisivo nestes últimos jogos, apesar de não ser a face mais visível das recentes vitórias dos Dragões.
Eduardo, e vamos terminar com o teu remate final. O meu remate final vai para o estofo de candidatos, quer de Futebol Clube do Porto, quer de Sporting de Braga. Sei que pode parecer um pouco paradoxal, é verdade que o Sporting de Braga perdeu este jogo em Alvalade, poderia ser um importante jogo de afirmação do Braga enquanto candidato ao título. Mas, apesar desta derrota, os arsenalistas exibiram-se a um bom nível, um muito bom nível. Reagiram muito bem, quer à entrada forte do Sporting, quer às contrariedades do jogo, o golo anulado, depois a desvantagem no marcador, e terminaram, quer a primeira, quer a segunda parte, em claro ascendente, em casa do líder do campeonato. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, a equipa neste jogo acaba por ter sofrido de alguma forma para vencer, apesar do resultado de 3-0, e sofreu porque sem Pep a equipa ressente-se muito defensivamente. Há aqui uma dificuldade na posição 6 para encontrar um equilíbrio que de alguma forma coloca salvo a defesa da criação de muitas oportunidades, e isso, quando não há um jogador do estatuto de Pep que consegue contagiar todos os jogadores à sua volta, o Futebol Clube do Porto ressente-se defensivamente. Mas, ainda assim, estes azuis e brancos estão a encetar aqui uma série de vitórias que já vai bastante positiva, nem sempre com o mesmo nível exibicional, mas neste jogo, apesar disso, tiveram muitas oportunidades criadas e conseguiram vencer o jogo por 3-0, por isso uma equipa que consegue ganhar a todas, praticamente todos os seus adversários, exceto o líder do campeonato, pois o Benfica acabou por empatar o seu jogo nesta jornada. Assim sendo, vai esse remate final para o estofo Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga enquanto candidatos ao título. Muito bem, Eduardo, muito obrigada pela tua análise, pelos teus comentários, e contamos contigo na próxima edição. Agora resta-me dizer aos nossos ouvintes, agradecer estarem desse lado e lembrar que podem sempre assistir às nossas edições, as anteriores, e também esta vai estar disponível mais tarde, no nosso canal do YouTube e também no nosso site em jornalreferência.pt, onde podem também acompanhar mais conteúdos sobre a região norte e agora, no início deste ano, também mais novidades que iremos colocando ao longo do tempo, e por isso estejam atentos e obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.